Paz seja contigo, tudo bem com você e com sua família? Vamos meditar hoje na Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 10, que trata do clamor de Ana. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então esse é o clamor de Ana. Ana se tornou uma pessoa triste, porque, primeiro, não podia ter filhos. Segundo, estava sendo humilhada por Penina. Então o texto que nós lemos aqui na Palavra de Deus nos mostra a situação de Ana. Ana, tendo consciência do seu estado, ela tomou algumas atitudes. Então a primeira coisa, se você deseja ser abençoado, se você deseja a solução de um problema, você precisa admitir esse problema, você precisa reconhecer esse problema. Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Ana tinha essas duas dificuldades que nós falamos. Qual é a sua? Dificuldade financeira, sentimental? Você tem enfrentado algum problema na área espiritual, na área sentimental, na área familiar? Você tem tido... Qual é o problema que você tem tido? Qual a dificuldade que você tem tido? Então é importante que você identifique esta situação e então se levante contra ela, lute contra ela. Diz aí que o pior cego, diz um ditado popular, que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu creio que você quer ver agora que Deus se manifestar na sua vida, e por isso está ouvindo essa mensagem, ouvindo a Palavra de Deus. Afinal de contas, a Palavra de Deus, ela muda, ela transforma nossas vidas, porque não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Átila, não é a palavra de uma denominação, mas é a Palavra de Deus, é ela que muda. Então, a sua atitude diante das dificuldades é que vão determinar se você é um derrotado ou se você é um vencedor. Nós temos aí o ovo, nós temos a cenoura e temos o café. E todos eles entraram em uma água fervente, mas o resultado de cada um foi diferente. A cenoura, ela entrou na água quente e ela entrou firme e forte, mas depois de passar pela água fervente, ela se tornou fraca, fácil de se desmanchar.
Já o ovo era frágil, mas a sua casca fina protegeu o seu líquido interior e depois de passar pela água fervente ele havia endurecido. Já o café, depois de passar pela água fervente, havia transformado a água. Qual deles você é? A cenoura, o ovo ou o café? Quando a adversidade bate à sua porta, o problema, você reage de qual maneira? Você é como a cenoura que parece forte, mas diante da dor e da adversidade, você se torna frágil e perde a sua força? Você é como um ovo que tem um coração e um espírito maleáveis, mas depois de uma morte, de uma separação, de uma demissão, você se torna duro e rígido? O seu interior continua o mesmo, mas você se transformou por dentro, você se contaminou, você se endureceu por dentro? Ou você é como o café? O café mudou a água, era algo que lhe causava dor. Quando a água ferve, o café, ele atinge o seu melhor sabor. Então, que você seja como esse grão de café que quando as coisas pioram, você reage e transforma para melhor as coisas ao seu redor. E como? Crendo na palavra de Deus. Então, meus irmãos, ser um ovo ou uma cenoura só vai te prejudicar. Então levante-se e siga em frente. Porque se você não reagir hoje, você sofrerá amanhã. Seja forte e seja autoconfiante. Aprenda a lidar com a adversidade. Ana nos ensina aqui alguns passos aqui importantes para enfrentarmos as adversidades. Então ela, diante do problema, da dificuldade, ela tomou algumas atitudes. Primeiro, ela se levantou e foi para a casa de Deus orar. A oração é algo importantíssimo. A oração é a arma mais poderosa que nós temos, porque a oração ela move o coração de Deus. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo criou, um Deus que é forte, um Deus que é poderoso para fazer grandes coisas em sua vida. Não se esqueça disso. Então, vá para a oração, vá para a presença de Deus. Segundo, ela agradava a seu marido e recebeu porção dobrada. Ela não deixou que a dor, a dificuldade fizesse com que ela se tornasse uma pessoa amarga com seu marido. Ela não deixou que um problema causasse outro. Ela não misturou as coisas, não misture as coisas. Outra coisa, agrade ao Senhor. Salmo 37, versículo 4, gosto mais. Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Agrada a Deus. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Nós temos que agradar a Ele, fazer a vontade dEle. E a Bíblia nos mostra lá no versículo 5 que ela recebeu uma porção dobrada. Então, agrade a Deus. E outra coisa, não seja amargo com as pessoas de sua volta. Se você está enfrentando um problema, não reclame para as pessoas, não descarregue nas pessoas, mas se jogue na presença de Deus. Vá para a oração, vá para a presença de Deus e agradeça a Deus até mesmo se você está passando algum problema, porque Deus está nos ensinando algo. A cada situação da nossa vida, a cada problema difícil, nós aprendemos algo. Terceiro, Ana, quando provocada, ela não revidava. Ela chorava na presença de Deus. Sabe por quê? Segundo Crônicas 26 diz que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não adiantava ela ficar brigando com Penina, não adiantava ela ficar brigando com as pessoas. A questão estava dentro dela. E a Bíblia nos mostra que ela fez uma coisa muito importante. Ela chorava na presença de Deus. Quem chora na presença de Deus tem vitória. Quem chora, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, vem pela manhã, porque nós estamos chorando, estamos clamando na presença de Deus. É aquele que tudo pode, aquele que pode resolver a nossa vida. Olha, o choro ele é importante na nossa vida. Quem não consegue chorar
não tem um coração quebrantado. Então, existem momentos na nossa vida que é importante chorar. Chore, mas chore na presença de Deus. Se humilha na presença de Deus. Chore. Quando você chora, você lava a sua alma. Isso não significa, evidentemente, que você tem que chorar o tempo todo. Mas ficar guardando as coisas não é bom. Outra coisa, perdoe. Como é difícil perdoar. Existem pessoas que são mais abertas, outras se fecham. Ana havia se fechado, mas seu marido lhe disse: não é o meu amor mais importante do que 10 filhos? Então ela vai para o templo e chora. Chora suas mágoas, suas dificuldades. Mas o amor de Deus é tão grande por nossas vidas que Ele nos perdoa dos nossos pecados, nossas falhas, e nós devemos perdoar também aos outros. Porque, como dizia Estevão lá em Atos capítulo 6, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele disse quando estava sendo apedrejado, literalmente, sendo ferido literalmente por pedras. José, ele conseguiu perdoar a seus irmãos por tê-lo vendido como escravo, no momento em que ele chora, naquele momento em que, se você olhar lá em Gênesis, quando ele chora, ele consegue perdoar, porque ele coloca aquilo para fora. Como é bonito ver José perdoar os seus irmãos e se reconciliar com eles. Pais, mães, liberam perdão para os seus filhos, noras, genros, tio, parente, amigo, colega de trabalho. Libere o perdão, senão eles não vão conseguir romper na sua vida e você também não vai. E como é bom estarmos em paz. Oh, como é maravilhoso. Jesus, lá em João, lá no capítulo 19, ele 3 vezes ele diz: paz seja convosco. Lá em João 14, 26, lá em João 14, 26 ele diz: a minha paz vos dou. Olha só, tenham paz com as pessoas. Não deixe nada te atrapalhar. Quarta coisa, Ana, mesmo na luta, ela foi fiel. O versículo 1 nos mostra que o capítulo 1 nos mostra que Ana, todos os anos, ela ia ao templo para adorar. Então, naquele tempo, ela ia de ano porque era longe o templo, eles iam a pé, né? Então, não é o nosso caso que podemos ir de carro para o templo, podemos ir para a oração, sem contar que nós todos os dias podemos dobrar o nosso joelho, onde estivermos no trabalho, viajando, em casa, onde estiver, e falar com Deus, porque Ele ouve a nossa oração. Bom, Deus então Deus abençoou Ana, porque mesmo na luta ela foi fiel. Quinto, ela orava com sinceridade, olha só, sinceridade, simplicidade e objetividade. Então ela já tinha diagnosticado, como nós dissemos anteriormente, por que ela estava triste. E então ela disse: olha, estou estéril, humilhado por Penina, e isso está me fazendo sofrer, e toda a minha família está sofrendo. Então eu explico para Deus: Senhor, eu estou endividado, Senhor, eu estou com doença tal, Senhor, eu estou envolvido no pecado, eu preciso do perdão do Senhor. E daí por diante eu tenho uma mágoa no meu coração. Fala, abre o seu coração para Deus. Eu tenho uma mágoa da minha esposa, ou a esposa tem uma mágoa do marido. Começa a falar com Deus, a colocar isso para fora. E fale com sinceridade. Não adianta tentar esconder de Deus aquilo que está errado com você. Fale com Deus o que está errado com você. Sexta coisa, ela chamou a atenção de Deus, né? Seguindo aí a palavra de Deus, no versículo 16, nós vemos aí que quando ela estava ali orando no templo, Deus usa o profeta Eli para falar com ela. Então ela moveu o coração de Deus, Deus move ali
Eli, o sacerdote, para conversar, para aconselhar ali. Então, busque o conselho do Senhor, busque o conselho dos pastores, dos seus líderes, busque o conselho da palavra de Deus. Sétimo, ela derramava sua alma perante Deus. Ela não escondeu nada de Deus. Nada podemos esconder de Deus. Abra o seu coração para Deus. Fale com Deus das suas dificuldades, as suas dúvidas, aquilo que você não sabe. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá entendimento, que Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele pode nos abençoar, nos transformar, nos orientar. Então ela, ali, irmãos, outra coisa, ela derramava sua alma perante Deus. E o que nós vemos que aconteceu? Ela teve a sua oração respondida, porque achou graça diante de Deus. Olha só, Deus lhe concedeu um filho chamado Samuel. Deus disse através do seu profeta que ela iria conceber. Olha só, versículo 17, então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ali então, meus irmãos, Deus lhe deu o filho que ela tanto amava, lhe deu a solução do seu problema. Ela que foi humilhada, agora Deus a exaltou. Se humilhe na presença de Deus, que Ele te exaltará. E aí, olha só, Samuel, o filho amado, chamado Samuel, significa pedido do Senhor. Olha só, ela colocou o nome daquele menino de Samuel, pedido do Senhor. Então, meus irmãos, ela honrou a Deus, depois que Deus lhe abençoou. Todas as vezes que ela olhava para Samuel, ela dizia: Samuel, Samuel. E ela se lembrava: esse é o pedido do Senhor, esse é o meu milagre. Eu tenho certeza que Deus vai conceder o milagre para você. Peça a Ele, que Ele te ama e Ele deseja te abençoar. E em nono e último lugar, ela não se esqueceu do seu voto. Ela pediu a Deus um filho, ela fez um voto com Deus. Você tem feito votos com Deus? Cumpra seus votos com Deus. Deus é fiel e nós temos que ser fiéis também. A Bíblia nos mostra que ela entregou o seu filho. Se você continuar a leitura, em 1 Samuel capítulo 1, ela entregou o seu filho a Deus. Ela entregou ele ali para servir na casa de Deus. Nós temos que entregar os nossos filhos, a nossa família, nós mesmos, a nossa vida, nós temos que entregar na presença de Deus. E ela entende ali que ela não é dona de nada. A casa que você mora, ela pode até estar escriturada no seu nome, mas foi Deus que te deu. Os seus filhos podem ter o seu sobrenome, mas lembre que foi Deus que te deu. E Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, em tudo, na família, nas finanças, em tudo, no casamento, em tudo. Deus em primeiro lugar, porque é Deus que nos dá todas as coisas. Honre ao Senhor em tudo que você fizer, porque o Senhor também te honrará. Esteja debaixo da sua aliança com Deus. Deuteronômio nos fala sobre, Deuteronômio 28 fala sobre a bênção e a maldição, e a bênção, né, de servir a Deus, de manter aliança com Deus. Essa bênção é verdadeira quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor. E também seja agradecido a Deus, seja agradecido a Deus. A Bíblia nos mostra no versículo 28 que ela cumpriu seu voto com Deus, aquilo que ela tinha falado com Deus. E aí, como consequência, ela tem entregado Samuel para ser sacerdote no templo. Deus a recompensou com mais 3 filhos e 2 filhas. Deus vai te recompensar por tudo que você tem feito. Leve o seu clamor a Deus. Faça como Ana e receba a bênção de Deus
sobre a sua vida em todas as áreas, física, financeira, sentimental, espiritual e familiar. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus.